Esse é o Canaã Cast, um espaço de uma conversa abençoada e edificante. É uma alegria ter você aqui conosco, desfrutando desse bate-papo. Nessa ocasião, nós recebemos com muita alegria os irmãos Samara e Áquila, líderes da nossa Juban Leste. Sejam mais do que bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui. Pastor Limar, é uma alegria. Pastor Limar, Samara, todos que nos escutam, em qualquer horário que seja, que Deus abençoe a vida de vocês. É uma honra, uma alegria muito grande nós estamos aqui, tendo essa oportunidade, esse privilégio de poder compartilhar um pouco de algo que Deus tem ministrado em nossas vidas, e nós desejamos que, ao final desse bate-papo, você possa ser edificado. Uma alegria imensa tê-los aqui. O tema desse nosso episódio é chamados, mas confusos. Cada um de nós temos um chamado específico. Você já entendeu qual que é o seu chamado? Nós vamos conhecer jovens de todas as idades, pessoas que começam uma faculdade, daqui a pouco, isso aqui não é para mim, muda de curso. Daqui a pouco está na metade do curso, fala, nossa, mas isso aqui não é o que eu estava procurando, muda de curso de novo. Então nós vamos conversar sobre chamados, mas confusos, discernindo a voz de Deus em tempos de pressão. Como vocês costumeiramente conseguem lidar com a pressão de um conjuban que se aproxima, a pressão de liderar uma juventude. Cadê os jovens que não vieram no culto semanal? Cadê essa turma que ainda não fez a inscrição? Gente, cadê essa turma que ainda não tirou carteira? Discernir a voz de Deus em tempos de pressão. Como que nós podemos lidar com a pressão, hein? Assim, cada um de nós lida com a pressão de uma forma diferente, né? Até porque as responsabilidades, elas são diferentes. Mas, de um modo geral, assim, eu, em particular, eu sempre tento olhar o que eu consigo resolver primeiro, né? Assim, o que tem de urgente nisso. Então, a partir dessa pressão que nos é colocada, como você disse, em todas as áreas da nossa vida, o que eu tenho a resolver primeiro, né? A gente ora ao Senhor e fala, Deus, a pressa faz a gente querer atropelar as coisas, isso aumenta a pressão, porque às vezes a gente exige muito da gente. A situação já exige muito, mas a gente se cobra demais. Eu mesmo, Samara, me cobro muito sobre todos os aspectos, sobre todas as questões da minha vida. Mesmo sendo líder e sabendo que a gente não é perfeito, que a gente não consegue dar conta de tudo, e estando na dependência do Senhor, a gente ainda se cobra muito, porque essa é a realidade. Mas trazendo assim, Senhor, como que eu consigo lidar com isso? Então, a primeira coisa que eu faço é orar ao Senhor, né? E tentar calar um pouco a minha voz e a minha pressa, né? Porque se eu for olhar hoje, a pressão de um conjuban que se aproxima já no próximo final de semana, você fica assim, muito agitado, você fica sem saber o que fazer, né? Aquela é pressão de todos os lados, né? É pressão para saber se vocês virão, é pressão para saber se tudo que a gente planejou vai dar certo. Mas a primeira coisa que a gente faz com essas pressões que vêm é, Senhor, se eu for tentar por mim, eu não vou conseguir. Tira de mim essa vontade de querer fazer sozinha e traz para o meu coração essa dependência do Senhor, para que mesmo com toda essa pressão sobre a minha vida, eu tenha clareza para ouvir a voz do Senhor e não fique na confusão, né? Porque a pressão por si só, ela já traz essa confusão mental, espiritual, e às vezes por essa pressa de bater cabeça e tentar resolver todas as coisas, a gente não consegue, porque a gente está falando tão alto que a gente não está conseguindo parar para ouvir a voz do Senhor. Então a primeira coisa que eu faço é orar, e eu aconselho a você também, que ore, independente se é questões espirituais, físicas, né, da sua casa, matrimoniais, que seja de trabalho, ore ao Senhor. O primeiro passo é esse, vamos orar, vamos tentar se acalmar por meio da oração, porque o Senhor, Ele faz isso, né, por nós. Então, e em meio a essa oração, e a discernir a voz do Senhor, porque nós fazemos parte, não só a geração atual é imediatista, mas sim, ninguém gosta de esperar. E em meio a essa oração, poxa vida, eu orei. E agora? Mas Deus não falou comigo. Eu fui na fila do irmão que revela, da irmã que revela, não teve nada. Como em meio a essa pressão, a gente consegue discernir a voz do Senhor em meio a essa pressão? Pastor, primeiramente, nós precisamos discernir qual é a voz do Senhor. Gosto muito da passagem de Samuel, quando o Senhor fala, mas Samuel ele ainda não sabia que aquela era a voz de Deus. Apesar de Samuel ter sensibilidade o suficiente para escutar que alguém estava falando, ele necessitou da experiência do sacerdote Eli para entender que aquela era a voz de Deus. Então, muitas pessoas, elas estão escutando
uma voz, sem saber, porém, que aquela é a voz de Deus. E para que eu entenda que a voz de Deus está falando, está me direcionando, eu preciso primeiramente silenciar outras tantas vozes que chegam aos meus ouvidos. Eu não vou conseguir escutar a voz de Deus, nenhum de nós que estamos aqui, nem você que está aí da sua casa assistindo, se outras vozes falarem mais alto do que a voz de Deus. Se a voz das minhas emoções forem mais altas do que a voz de Deus, eu escutarei as minhas emoções e não a voz de Deus. Se a voz dos homens, elas forem mais altas do que a voz de Deus, eu escutarei a voz dos homens e não a voz de Deus. Interessante que quando Jesus ele passa por aquela tentação, o diabo vai chegar em Jesus e vai dizer: se tu és o Filho de Deus. É uma voz, a voz do inimigo. Porém, Jesus já havia escutado do próprio Deus que ele era o Filho amado dele. O Senhor falou: eis aí o meu Filho amado. Ele havia escutado uma voz de Deus. Então Jesus estava tão convicto de quem ele era no Senhor, da voz que ele ouvia ouvido de Deus, que aquela voz do inimigo não foi suficiente para abalar a convicção, a fé de Jesus. Então é necessário primeiramente eu silenciar todas as outras vozes que estão ao meu redor, para que então eu consiga escutar a voz de Deus. Gente, vocês já se sentiram um pouco confusos no decorrer da caminhada em relação ao chamado, em relação à tomada de decisão? Opa, será que realmente esse momento é para mim? Será que isso vem da parte do Senhor? Porque quando nós falamos dessa confusão, de silenciar muitas vozes, ao mesmo tempo nós fazemos parte de uma geração que ela estabelece quem é voz ativa sobre ela e quem não é, né? Nós temos a turma que, olha, por exemplo, esses trabalhos recentes que vem acontecendo no Brasil. Não, Teicente para alguns é voz de Deus. Para outros não é voz de Deus. Aí para uma turma, nós vamos ver, igual está em alta agora, né? A tal da canção Auê. Não, aquilo ali é uma adoração, aquilo ali é voz de Deus. Não, aquilo ali é qualquer outra coisa. Em meio a tudo isso, em algum momento vocês já se sentiram confusos em relação ao chamado de vocês? Ah, sim. Eu comecei a trabalhar na obra do Senhor muito cedo, né? Eu comecei com 14 anos ajudando. Na época ele não era ainda pastor, né? Ele era líder de jovens, que é o Wesley, que foi da minha igreja há bastante tempo. E assim, eu ajudei a princípio por uma necessidade que existia dentro do departamento de jovens, né? Então, assim, existiu o chamado da parte do Senhor. Não sei se na época eu não tinha discernimento suficiente para poder entender. Era muito nova, era muito jovem. Mas o Senhor me conduziu, né? Assim, foi além de um chamado. O Senhor me trouxe, né? E glória a Deus que eu aceitei essa condução do Senhor, não resisti no meu coração e até hoje eu permaneço. E glória a Deus já tem um bom tempo. Então, assim, quando eu entrei, realmente existiam muitas dificuldades, era tudo muito confuso, era tudo muito novo, né? Muitas coisas eu não sabia, existiam pessoas muito mais velhas do que eu ali, muito mais experientes, mas eu aceitei, né? E no meio de tudo isso, aquela confusão completa, eu tive pessoas para me instruir. Então eu ouvia a voz do Senhor, ouvia a voz de outras pessoas que também eram experientes, e isso foi me moldando. Mas a questão assim da confusão, depois que eu entendi o que era o chamado, o que o Senhor tinha para minha vida, eu fui entendendo que às vezes eu vou ficar confusa, às vezes o Senhor vai me pedir para fazer coisas que no meu lado humano eu vou falar: Senhor, não vai dar, Senhor, desse jeito não dá, é mesmo, é isso. Ô Senhor, confirma de novo. E o Senhor, ele sempre confirma. A voz do Senhor, ela não traz confusão, né? É uma coisa que a gente precisa muito ter isso no nosso coração, na nossa mente. A voz do Senhor, ela é inconfundível. Quando o Senhor fala, a gente entende. Mas nós, humanos, no meio das nossas aflições, dos nossos conflitos, do nosso desespero, a gente se sente confuso, né? Mas quando a gente centraliza tudo e volta para o Senhor, a gente consegue resolver todas as coisas. Então, todas as vezes que eu me sentia confusa, como às vezes o Senhor dava um direcionamento de um evento, né? Porque às vezes quando a gente vai fazer algo maior, os desafios eles chegam muito mais do que simplesmente liderar, né? A gente lidera, a gente tem as dificuldades da liderança, mas quando a gente vai fazer algo maior que envolve outras pessoas, outras igrejas, outros preletores, isso eu não digo nem em torno de questão de congresso, né? Eu digo em torno de outros eventos que a gente faz na igreja mesmo. Então, assim, quando você vai resolver, você fala: meu Deus, que confusão.
e sobre o meu chamado? Será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Porque quando vem a adversidade, que vem o questionamento. Porque enquanto está tudo bem, você está ali liderando, as pessoas chegam, pedem um conselho, não, glória a Deus, obrigado. Enquanto você está ali só com os seus, é mais fácil de você não viver nenhum conflito. Mas a confusão, ela vem quando o conflito chega, né? Porque até então tá tudo ok, né? Sim. É tudo maravilhoso, mas quando chega algo diferente daquilo que você estava pensando ou diferente daquilo que você estava acostumado, aí instala a confusão, né? Porque vozes extras, opiniões extras, elas vêm e te confundem de certa forma, a ponto de você pensar assim, será que o que eu estou fazendo é realmente o Senhor que mandou fazer? Será que o que eu estou fazendo é realmente o Senhor que me chamou para fazer? Eu quero estar aqui ou foi o Senhor que me colocou? Né? Esse tipo de confusão, ele é muito comum, principalmente quando a gente inicia ou quando a gente começa a fazer coisas muito maiores. Então, assim, mesmo tendo vários anos já trabalhando na liderança, com jovens, com louvor, a confusão, ela chega em determinados momentos. Não uma confusão de eu não estou ouvindo a voz do Senhor. Confusões de diversas formas. Será que é isso que o Senhor me mandou fazer? E aí quando a gente volta de novo assim, porque a questão do chamado não tem como a gente não voltar para ouvir a voz do Senhor e silenciar todas as outras coisas. Mas quando a gente volta para o Senhor e fala, Deus, eu reconheço aqui nesse momento que eu estou confusa, né? A gente pede até perdão, fala, Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor me pediu para começar, mas como que eu vou terminar isso? Como que eu mantenho? Como que eu resisto até o final, para que essa confusão ela não anule aquilo que o Senhor falou que vai fazer e aquilo que o Senhor pode fazer através da minha vida. Então, se você hoje está passando por momentos de confusão, não está conseguindo entender se é aquilo que o Senhor te chamou para fazer ou aonde o Senhor te colocou para estar, é aquilo que o Senhor tem para sua vida ou não, tenta dar uma silenciada nas vozes externas, tenta ouvir muito mais aquilo que o Senhor tem do que às vezes só as opiniões. A gente precisa de mentores, né? A gente precisa do nosso mentor maior, que é o Senhor, a palavra de Deus, que nos direciona para fazer todas as coisas, mas ouvir outras pessoas é importante, mas ouvir a voz do Senhor em meio à confusão, ela é muito mais importante, porque o chamado ele é particular, né? E essa confusão, ela é interna. As pessoas, elas não conseguem saber 100% daquilo que passa na nossa mente. Né? E quando a gente se entrega ao Senhor e fala, Deus... E nem todo mundo tá vai confuso. entender, né? Não, nem todo mundo. A gente mas não você tá com... E essa é a sua confusão? Isso é simples. Exato. Se fosse eu, faria isso. Mas é um conflito interno, é uma confusão que a gente precisa resolver, tanto com a gente quanto diante do Senhor. Deus, eu tenho isso aqui para entregar, eu tenho isso aqui para fazer, me ajuda. O primeiro passo para resolver a confusão é reconhecer que sozinho você não vai dar conta. Eu preciso de ajuda. Quem o Senhor vai colocar? Ou vai ser só eu e o Senhor? Né? Primeiro é identificar aquilo que está causando confusão. Confessar ao Senhor, ou seja, Deus, eu não estou dando conta, eu não vou conseguir passar disso daqui. Como que a gente consegue resolver a partir de agora? É reconhecer, olha, eu estou confuso. Eu vou parar e antes de eu tomar qualquer decisão que possa vir a ser errada, eu vou identificar aquilo que tem me feito ficar confusa e eu vou pedir ao Senhor para que me direcione a partir daqui. Então, a gente fica confuso sim, em muitos momentos. Não consigo te falar, ai Samara, como que a gente fica confuso? Eu não sei, vai chegar um momento que você vai ficar confuso e vai ser justamente isso que vai te tentar tirar do eixo, né? Coisas que você não espera, é o extra, é o além, é o que não está ao seu alcance. E aí, a partir do momento que não está mais ao seu alcance, você pensa, tá confuso isso aqui, como que eu vou resolver? Agora eu preciso de uma ajuda. Você busca primeiro o Senhor e aí Ele vai te direcionar. Eu vou pedir ajuda do Áquila, vou falar com o meu pastor, eu vou procurar alguma outra pessoa, eu preciso de um profissional para poder fazer isso daqui. Ah, só a gente da igreja não vai dar certo. Como que eu faço? Né? Então, acho que quando a gente está confuso, o primeiro passo é identificar aquilo que nos fez confusos e confessar ao Senhor, olha, é isso aqui que está me dando confusão. Porque às vezes a gente não quer confessar ao Senhor que a gente está confuso. Porque a gente tem tanta certeza da nossa convicção, da nossa emoção, como a Áquila falou, que a gente identifica aquilo como a voz do Senhor. Mas a voz do Senhor, ela é inconfundível. Né? A confusão também, ela não revela que é uma fragilidade, que é uma Exatamente. limitação. Revela o lado Pastor, humano, né? Eu Revela entendo que a confusão, se ela não fez parte, ela vai fazer em algum momento de nossas vidas. Fez na minha, eu creio que fez na vida de nós que estamos aqui, e talvez esteja fazendo na vida de quem nos assiste agora. Porém, eu tenho percebido algo em nossa geração. As pessoas, até elas ouvirem a voz de Deus, enquanto elas não ouviram ainda a voz de Deus, elas permanecem paradas, elas não fazem nada. Quando nós vamos olhar para a história de Moisés, por exemplo,
Passou muitos anos para Deus revelar o propósito que ele tinha para Moisés. E quando nós vamos lá para o capítulo de Êxodo, capítulo 3, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele vai aparecer para Moisés e vai falar. Só que antes do Senhor aparecer para Moisés, ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro. Então nós temos visto uma geração de pessoas que elas querem ouvir a voz de Deus, elas querem saber qual o chamado delas, e isso é muito válido, porém, enquanto isso não acontece, elas permanecem inertes, elas não fazem nada. Então eu preciso entender, por exemplo, se Deus ainda não me chamou para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um evangelista, um ministro, ou qualquer outra coisa, eu preciso entender o que eu posso fazer hoje, agora. Eu posso servir na minha igreja local? Eu posso servir no ministério infantil? Eu posso servir no ministério de louvor? Eu posso lavar, limpar a igreja? Um exemplo. Eu posso estudar? Eu posso trabalhar? Eu posso fazer? O que eu posso fazer até que eu ouça a voz de Deus, e então eu possa me dirigir de uma forma mais correta, porque na minha vida particularmente foi assim. Eu fui descobrir sim o meu chamado, aquilo que Deus tinha para mim, mas eu descobri enquanto eu estava envolvido no Senhor, nos trabalhos do Senhor. E Deus não chama aqueles que são descompromissados, aqueles que não têm envolvimento algum. Nós vamos ver Pedro, por exemplo, ele estava pescando, tantas outras pessoas, eles estavam ocupados com alguma coisa, então Deus os chama e traz uma direção para eles. Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Sim. Deus ele não chama ninguém à toa, ninguém que não está fazendo nada, vem cá, deixa eu fazer algo na sua vida. Nós fazemos parte de uma geração que precisa, de um modo geral, entender e absorver que nós somos chamados, mas a maioria de nós ansiosos. Verdade. E aí, quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver em Jeremias capítulo 1:5, antes que te formasse no ventre materno, eu já te conheci. Ou seja, tanto existe a vontade soberana do Senhor e existe a vontade permissiva dele. E quando nós olhamos para isso, nós podemos ir para Romanos 8:19, a palavra nos diz: a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Muitos jovens sabem que foram chamados, mas não sabem para quê. Sim. Opa! Eu me lembro de uma confusão que eu vivi, que era a seguinte, buscando o batismo no Espírito Santo, o meu maior dilema era o seguinte: Senhor, eu quero muito ser batizado no Espírito Santo, mas se for para ser igual a minha mãe, eu não quero. Eu não quero. Não, igual a minha mãe eu não quero. A minha mãe, ela corre, ela pula, ela grita, ela é enérgica, mas Senhor, igual meu pai eu também não quero. País mais centrado, contido, né? São praticamente dois opostos. E assim, por muitas das vezes nós não reconhecemos a nossa ansiedade. E por muitas das vezes a ansiedade ela nasce quando nós tentamos viver o futuro sem uma maturidade espiritual. Sim. Essa experiência do batismo no Espírito Santo, obviamente esse conflito era consequência de um anseio de uma maturidade que eu não tinha. Opa, o que é a maturidade do crente já batizado do Espírito Santo? Sim. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Verdade. Então, para cada um que nos acompanha, vai chegar um momento que você vai ter que lidar com a confusão. A confusão, a indagação. A Bíblia diz sobre Jó, homem íntegro, temente, que servia ao Senhor e fugia da aparência do mal, mas em determinado momento Jó ele vai fazendo questionamentos. Chega em determinado momento que ele fala o seguinte: maldito seja o dia que anunciaram que era um menino. Sim. Apaga o dia do meu aniversário. Então, se você comprar um carro, você vai ficar muito feliz, você vai tirar uma foto na frente daquele carro, você vai agradecer ao Senhor, você vai colocar no seu coração: eu vou lavar esse carro todo final de semana, eu vou colocar só combustível do bom. E daqui a pouco, quando aquele carro tiver um problema ou ele tiver que ficar no mecânico com um prazo maior, vai vir uns questionamentos. Vai vir uma confusão. Sim. Será que era a hora de eu comprar esse carro? Verdade. Poxa vida, por que eu não comprei o outro modelo? E às vezes, nesses momentos de confusão, é muito importante nós sabermos com quem estamos andando. Porque dependendo de quem tiver ao seu redor, a pessoa vai virar para você e falar assim: poxa vida, você comprou esse carro, o que você pagou nesse carro? Você poderia ter carro tal e etc e tal. Sim. É semelhante àquela pessoa que vê alguém que comprou uma casa e fala: fulano, quanto você pagou aqui? Paguei tanto. Poxa vida, você podia morar num lugar muito melhor, só que nem aquela pessoa tem uma casa ainda. Sim. Timóteo teve Paulo teve a companhia de outros homens até ele caminhar. Moisés, ele teve a instrução do seu sogro. Sim. Depois ele passou a instrução para Josué e Caleb. Gente, é muito importante nós sabermos com quem nós andamos. Sim. Porque na hora que a ansiedade bater, cada um precisa entender que a vocação, ela não é pressa.
ela é um processo, é etapa. Deus, ele não chama no improviso. Opa, vou ter que mudar o plano aqui, então vou chamar alguém diferente. A Bíblia coloca diante de nós, assim, inúmeros exemplos que o chamado, ele vem antes da maturidade. E tem muita gente que já fica ansioso. Poxa, mas o que Deus tem colocado no meu coração não é compatível com aquilo que eu tenho, não é compatível com aquilo que eu faço. E olhando para a fala de vocês até aqui, nos leva a entender o quão dependentes nós somos do Senhor. Para cada um que tem um chamado, que tem uma vocação e que está aí meio confuso, pensando em desistir, pensando em largar a faculdade, pensando em terminar um relacionamento, algo que eu não consigo entender, jovem que fala que recebeu um presente de Deus e tempos depois o presente vira livramento. Presente, sim, é verdade. Como assim? Deus te dá um presente e depois esse presente vira livramento. Então assim, gente, eu entendo que o chamado, ele antecede a clareza. E com isso nós precisamos falar como diferenciar a ansiedade espiritual de direção de Deus. Eu já vi jovens falando assim, não, isso é direcionamento de Deus para a minha vida. E na verdade era só uma ansiedade. Sim. É alguém que assumiu um departamento antes do tempo e que não dá. Eu digo por experiência de quando nós olhamos em toda a nossa nação, você olha para algumas pessoas, você fala, poxa, é um baita de um evangelista, e aí daqui a pouco alguém falou, não, porque fulano é pastor, e na hora que chegou no ministério, a pessoa tanto matou algumas pessoas, como morreu também. Da forma que... Então, gente, como que a gente pode diferenciar essa ansiedade espiritual do direcionamento de Deus? Pastor, essa questão é tão interessante que eu creio plenamente que Deus, ele levanta pessoas específicas para tempos específicos. Porém, o que nós precisamos entender é que o tempo de Deus nem sempre é o meu tempo. E se este tempo de Deus, ele ainda não me alcançou, eu preciso esperá-lo com paciência. A ansiedade é um problema muito grande, porque a ansiedade nos leva à preocupação. E a preocupação é eu me ocupar previamente com aquilo que ainda não aconteceu. Nem chegou, nem aconteceu, mas eu já estou me preocupando com aquilo. E essa preocupação, na verdade, ela nunca nos leva a solucionar, a resolver o problema. Então eu preciso entender, Deus, ele tem um tempo para falar, um tempo para me trazer clareza, convicção a respeito do que ele quer para mim, e eu preciso esperar para que esse tempo ele chegue, esse tempo ele aconteça. E quando ele acontecer, vai acontecer da melhor forma, porque realmente o tempo de Deus, ele é perfeito, não só para ele realizar, para ele cumprir as promessas em nós, mas para que nós possamos estar preparados, a gente tem uma maturidade para que a gente possa viver esses planos. Deus poderia muito bem cumprir as promessas na vida de José logo quando ele deu aqueles 2 sonhos, mas ele fez com que José passasse anos e anos esperando para que aqueles sonhos de José, eles um dia pudessem se tornar uma realidade, mas foi no tempo certo, na hora certa, com a maturidade certa. Então, ainda que seja um chamado, ainda que seja um direcionamento de Deus, no tempo errado, isso pode me prejudicar e prejudicar aquelas pessoas que estão olhando para mim, me tendo como referência ou exemplo. E é interessante que o Senhor deu o sonho a José, mas em momento nenhum o Senhor deu para ele, olha, você vai ser vendido pelos seus irmãos, Sim. Você vai ser caluniado, você vai ser preso. Isso não vai acontecer amanhã, não vai ser daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Porque tem gente que pensa, se está acontecendo tudo bem na minha vida, Deus está me abençoando e está me aprovando. Cuidado, viu? Mar calmo não faz marinheiro. Então não quer dizer que se está tudo bem que Deus está abençoando, não. Verdade. Da mesma maneira, opa, esse tanto de coisa acontecendo na minha vida, será que aquele sonho era de Deus mesmo? Sim. A dúvida, né? Ele soube guardar o coração dele. Então eu olho, e pegando um gancho nessa fala do Áquila, a pressa, ela pode atrapalhar o propósito. Sempre a pressa, ela atrapalha qualquer coisa, principalmente o propósito e o tempo do Senhor. Né? A gente vê a própria Sara, que tentou apressar as coisas, não estava no tempo. Vamos adiantar, vamos dar um jeitinho, vou ajudar Deus. Exatamente, tá demorando. Ele falou, mas tá demorando. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Saber que Deus vai fazer, que é o chamado, que é a vocação que o Senhor tem ali para cada pessoa. Concordo com o que o Áquila disse, o Senhor chama pessoas específicas para tempos específicos e para coisas específicas também. Acho que o Senhor usa muito também as nossas habilidades, os nossos dons, como você falou a respeito de o Senhor não chamar pessoas desocupadas, assim. Sim.
Para mim, isso é o ápice de trabalhar para o Senhor. O Senhor sempre vai chamar pessoas ocupadas. E às vezes a gente, quando tem assembleias, quando tem essas questões para eleger líderes, a gente sempre fala, nossa, vamos chamar fulano, mas fulano é tão ocupado, por que a gente não dá a oportunidade para outra pessoa? Mas o fulano que é sempre tão ocupado, ele está disposto a se ocupar um pouco mais, a fazer um pouco mais, a trabalhar um pouco mais para o Senhor. E essa questão do chamado, ela vai muito de encontro a isso. Só que uma vez que a gente tenta passar na frente do tempo que o Senhor determinou, o Senhor falou que vai te levar para as nações. Mas calma, o Senhor vai te preparar. Né? A gente pensa muito nos trabalhos, né, de missões transculturais, o pessoal já não chega indo para o local Sim. onde ele vai trabalhar. Existe um preparo, tem missionários que ficam muito tempo ali, né, no centro de treinamento. Então, o Senhor, ele nos prepara. E a maturidade que a gente estava falando, a maturidade espiritual, assim como a maturidade física mesmo das pessoas, ela vem com o tempo. Né? A própria palavra do Senhor fala, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Quando eu era pequena, eu me alimentava com coisas de pessoas, crianças. Eu comia, eu tomava leite, e aí depois foi ficando pastoso, e hoje eu posso comer uma carne. Mas as coisas, elas acontecem de acordo com o processo natural que tem que acontecer. O Senhor vai te chamar para ser um pastor, o Senhor vai te chamar para ser, né, um homem de Deus aí nas nações, igual o Senhor fez com Áquila, o Senhor está preparando ele. E para isso exige o quê? Dedicação, né? Faz um seminário, ouve a voz do Senhor, se dedique em oração, se prepara. Eu vou te usar, eu vou te levar às nações. Mas calma, eu não vou te... Sabe aquele símbolozinho do Maps, assim, que você pega o bonequinho e taca ele lá? Sim. Pra você fazer aquilo ali, alguém teve que mapear todo o processo. Você não conseguiria pegar o bonequinho e tacar ele ali. Alguém mapeou aquilo. Né, para que visualmente você conseguisse... Tem um street view ali, alguém teve que... Esqueci a palavra, alguém teve que mapear tudo aquilo. Então é isso que o Senhor faz com a gente. Para que um dia eu te coloque em determinado lugar, eu preciso te preparar, eu preciso traçar os trajetos, eu preciso traçar tudo. Eu não vou te falar como é que vai ser. E não tem como apressar de jeito nenhum. Verdade. Não a gente estava conversando aqui antes de iniciar, né? E eu até estava falando para vocês. Trouxeram o exemplo de Sara, de Abraão. A minha Sara, quando nós fomos começar o nosso relacionamento, ela virou e falou assim, Elimar, como é que vai ser? Falei, então, nós vamos casar. E logo eu falei para ela assim, que nós iríamos nos casar, ela falou assim, então, o que você tem? Falei assim, então, hoje eu tenho uma moto, é uma 150 quitada, mas ó, eu vou te falar um negócio. Eu tenho umas promessas de Deus aí, que é o seguinte, eu não sei quando, nem como, mas eu sei que Ele faz. E quando Ele fizer, você pode ter certeza, você vai estar bem. Então, desde que nos casamos, sempre que o Senhor ele cumpre uma promessa nas nossas vidas, aí a gente faz questão de lembrar dessa nossa conversa, e aí a gente pega naquele chorrindo, né? Você mistura um choro com riso, e a gente lembra, opa, houve esse tempo, houve esse contentamento. E é interessante, porque quando o Senhor faz uma promessa, gente, aquilo que Deus tem para o seu amanhã é totalmente incompatível com o seu hoje. Com certeza. Não bate. Gente, vocês vão viver o que é uma experiência assim, incrível, que é o encerramento de um conjuban. Na hora que o conjuban encerra, o contentamento, o alívio, o renovo, aquilo que o Senhor traz para nós. Óbvio, vocês já participaram de conjuban, Sim. Mas na perspectiva que vocês vão participar desse ano, é diferente, isso é diferente. Porque tem um peso, tem um trabalho, tem uma renúncia, são N coisas envolvidas. E na hora que a gente desfruta do cumprimento, vale muito a pena, né? Nós precisamos entender que a ansiedade espiritual, ela não é fé, ela é antecipação. Sim. E o nosso Deus, ele não tarda, ele não falha, ele não abandona. E nós precisamos, em meio a essa ansiedade espiritual, como que nós podemos... lidar da melhor maneira possível com a cobrança tanto interna como a cobrança externa. Sim. Como que vocês enxergam isso? Pastor, eu preciso entender que Deus, Ele tem um chamado, Ele tem um propósito para a minha vida, Ele tem uma identidade específica para mim. Aquilo que Deus me chamou para fazer, especificamente falando, é lógico que nós temos um chamado geral da parte do Senhor, mas chamados específicos, propósitos específicos, Deus tem para cada um. Então eu não posso me comparar com ninguém pensando que eu deveria estar como fulano está, eu deveria estar como aquela pessoa está.
Então a cobrança, muitas das vezes, elas vêm por quê? A pessoa olha para alguém que ela tem como referência e ela não está daquela forma, daquela maneira, com a casa que aquela pessoa está, com o casamento que aquela pessoa está, viajando como aquela pessoa está, e isso, de certa forma, gera uma pressão para essa pessoa, que ela deveria estar daquela maneira. Então eu preciso entender claramente aquilo que Deus me chamou para fazer, o que Deus me chamou para ser. Eu preciso entender, ter convicção, porque o sucesso, na verdade, o sucesso de cada um de nós é quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus para a minha vida, para a vida de Samra e para a vida do Senhor, nem sempre vai ser a mesma coisa, os mesmos ambientes locais, mas é um sucesso quando eu estou no centro da vontade de Deus. Por exemplo, um pastor que ele pastoreia uma igreja de 100 pessoas. Se aquela é a vontade do Senhor para aquele pastor, para aquela igreja, ele está tendo um sucesso muito grande. Todavia, se o Senhor quisesse que ele tivesse mais pessoas, ele precisa sim correr atrás, buscar. Mas ele não pode se comparar com aquele pastor que tem uma igreja que tem 1000 pessoas, porque Deus está fazendo aquela obra na vida daquela pessoa. Mas eu preciso entender que eu tenho sucesso e eu vou ser satisfeito quando eu estiver no centro da vontade de Deus, e eu preciso compreender qual é essa vontade. Entender isso é saber que chamado não combina com pressa, né, gente? Sim. Chamado combina com processo, respeitando as etapas. Gálatas capítulo 1, versículo 10, a palavra nos diz assim: se estivesse ainda aguardando a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, versículo 18, ele escreveu: Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. O que isso tem a ver conosco e com a nossa conversa? Nós nunca tivemos tantos jovens, tantas pessoas de todas as idades, de todas as condições, se comparando tanto. E essa comparação, ela nunca é na mesma régua. Verdade. Ninguém compara o seu pior momento com o pior momento do outro. Eu comparo o meu pior momento, meu momento de dificuldade, com o melhor momento do outro. Aí é uma fala assim: poxa, fulano não deveria estar assim, fulano não merece. As pessoas entram pelo âmbito da meritocracia, mas da mesma maneira esquece a questão da graça, da dependência. E principalmente, nós temos uma geração que precisa ser curada. É gente que cresceu ouvindo o seguinte: olha para fulano de tal, você deveria fazer como fulano. Você já viu fulano assim na igreja? Olha o que Deus fez na vida do fulano. Tá vendo? E assim, gente, quando nós olhamos para essas comparações, uma turma que compara a rede social, compara a formação, compara o êxito do outro. Não, porque fulano até graduou-se, mas não trabalha na área. Sim, Não, fulano trabalha até na área do outro, mas não tem a graduação. É uma comparação em cima de comparação, não. Porque, igual tá em alta, né? A questão de umas canetinhas aí abençoadas. Não, porque fulano tomou 2 canetinhas e resolveu. Então, eu vou tomar uma dosagem diferente aqui, vai ser apenas uma. Quando nós olhamos para essas comparações, como nós podemos ajudar jovens que se sentem atrasados? Poxa vida, fulano da minha idade já estava casado. Sim. Da minha idade Sim, a gente vive principalmente esse último ponto que você falou, com relação aos jovens da minha idade já estão casados, né? Assim, eu sou de uma geração, a mesma sua, que casamos cedo, mas hoje a gente vê uma geração que tem a nossa idade e tá tudo bem. E tá tudo bem, e não casou. E assim, essa questão é muito particular, né? É individual. A história que Deus tem para um não é a mesma história que o Senhor tem para outro. E essa questão de se comparar, a gente nunca pega exatamente isso que você falou. A gente nunca pega o seu pior momento para comparar, porque o que eu vejo de você é o sucesso que você quer mostrar. Mas eu me esqueço que da mesma forma como eu não conto os meus fracassos ou os meus momentos de fragilidade, você também não contou. Então eu não tenho acesso a essa informação. Então eu me comparo com aquilo de bom que você mostra, com aquilo de bom que você posta na rede social, que não é que é mentira, mas também não é a verdade plena, né? Existiu uma renúncia, existiu um processo, existiu um tempo, existiu um sacrifício para que aquilo ali se conclua.
né? Se você namorou, você orou ao Senhor para que o Senhor te desse uma namorada, você orou ao Senhor para que aquilo evoluísse para um casamento, né? Se você conseguiu uma graduação, você orou para que aquilo ali de fato acontecesse. Então, o tempo, ele é muito específico na vida de cada pessoa. E essa comparação, ela tem matado as pessoas. Não só dentro da igreja, mas em todos os âmbitos da nossa vida. E a gente tem visto essa comparação que tem paralisado as pessoas, né? Paralisado chamados, paralisado trabalhos na igreja. Muitas vezes a gente... eu sou de uma igreja que não é uma igreja tão grande, a gente não tem tantos jovens, mas tudo que a gente faz é de muita qualidade, a gente faz tudo dentro das nossas capacidades, mas sempre tem, às vezes, um ou outro que pensa assim, mas a gente... Nossa, você viu o trabalho do fulano? Você viu o trabalho e tal? Que coisa legal. Eu falo, vi, muito legal. Dentro das nossas condições, a gente vai fazer. Dentro daquilo que cabe a nós, dentro daquilo que é possível, a gente vai fazer. Dentro da nossa realidade, dentro daquilo que o Senhor precisa trabalhar com a gente. Essa comparação, ela existe dentro das igrejas. E muitas vezes, essa questão de matar e anular tem feito com que eu sou da igreja, eu não posso me comparar. Verdadeiramente, a gente não deveria, mas nós somos humanos, né? Existe humanidade em nós, nós não somos 100% espirituais. Então, eu não posso querer que a minha igreja, Filadélfia, seja como a Canaã. E a Canaã nunca vai ser como a Monte Sião. Então, assim, nós somos o mesmo povo do Senhor. Mas o Senhor tem particularidades para trabalhar, o Senhor tem tempos diferentes, né? O Senhor sabe em qual estado estão os jovens da sua igreja, o Senhor sabe em qual estado estão os jovens da minha igreja, da igreja do Áquila. Nós somos todos Jubam, nós somos todos Juventude Batista Nacional, mas cada um está num tempo diferente. E essa comparação, ela tem destruído. A gente tem acesso a muitos líderes, né? E assim, a gente vê que existem pessoas que estão parando de fazer trabalhos bons, trabalhos de muitos anos, ou deixado de criar projetos novos, porque a comparação à internet, ela é maravilhosa. Eu trabalho com a internet, eu vivo disso, e eu sei os benefícios que é usar da forma certa, mas a internet, ela tem aumentado essa ansiedade, aumentado essa comparação, até mesmo dentro das igrejas. A gente vê juventudes querendo fazer um Reels melhor do que o outro, querendo fazer uma chamada melhor do que o outro, porque o fulano fez um retiro maravilhoso de 3 dias, o meu vai ter 5, daqui a pouco a gente vai ter 1 mês de programação de retiro, porque a gente sempre quer que o nosso evento seja melhor do que o outro, a gente sempre quer que a nossa vida seja melhor do que o outro, a gente quer que o nosso Conjuban seja o melhor de todos, mas o que precisa ser analisado é como eu estou, com o que eu devo me preocupar. Eu estou no meu melhor momento ou eu não estou no meu melhor momento? Essa é a minha realidade, né? Me comparar só vai me fazer sentir pior, porque o que o outro está mostrando pode ser a realidade da vida dele, 100%, glória a Deus que seja, né? Porque a gente quer que todas as pessoas vivam bem, estejam felizes e sejam abençoadas. Mas todos nós passamos por momentos de fragilidade, confusão, como a gente disse, mas essa comparação com o tempo bom do outro tem paralisado, tem matado, mas muita gente, principalmente líderes com o desejo de criar coisas novas e avançar na obra de Deus, assim. A gente tem visto, a gente tem acesso, né? Você também, como pastor, consegue conversar com muitas lideranças, consegue ter acesso a muitos outros pastores. E a gente tem visto que as igrejas têm se esfriado, os trabalhos têm se esfriado. E eu vi esses dias, eu acho que foi lá no Conjuban Brasil, alguém disse que as igrejas estão cheias de pessoas que não conhecem o Senhor. Assim, dói o coração de falar uma coisa dessa, mas a gente tem visto cada vez mais. Nós estamos vivendo uma geração onde as igrejas estão muito cheias, a gente tem visto jovens se rendendo ao Senhor, mas existem muitas igrejas que ainda estão cheias de pessoas e vazias do Senhor. E essa comparação tem feito muito isso. Mas a igreja tal, o descende é enorme, o Conjuban não vai ninguém. Essa comparação, se a gente for olhar, a gente não faz Conjuban, a gente não faz retiro, a gente não faz culto de jovens, a gente não faz células, as igrejas que trabalham com células, porque às vezes a célula da sua igreja tem 80 pessoas e na minha igreja de membros não tem isso, né? Então, a partir do momento que a gente se compara, a gente paralisa e deixa de fazer qualquer outra coisa, que é a vontade do Senhor para nós, às vezes o nosso chamado. Então, assim, essa comparação, ela tem matado não só os trabalhos, mas o chamado, a vida espiritual de muitas pessoas. Isso é muito sério. A gente precisa olhar para isso dentro das nossas igrejas com um olhar de amor. A gente olha para o outro que está lá fora e tenta trazer amor para ele, mas e os que estão dentro? Né, os que estão dentro sofrendo essa comparação e não conseguem se expressar porque o julgamento interno da igreja vai fazer ele se sentir mal porque ele está se comparando.
né? Ele precisa trabalhar e alcançar os de fora, mas entender que o trabalho do ir também é do de dentro. Nós temos como a comparação e a pressão como os inimigos silenciosos. Sim. E talvez os mais letais. Muito. É uma pressão, é uma comparação desproporcional. A comparação, sem dúvida alguma, ela pode matar o chamado, ela pode fazer com que a identidade seja perdida. Sim. Mas é importante a gente colocar como lidar quando parece que todo mundo está avançando espiritualmente e só eu estou parado. Porque mesmo dentro desse contexto da fala da Sâmara, tem gente que olha, poxa, num retiro ou num congresso, no trabalho que for, parece que Deus abençoou e falou com todo mundo, mas e eu? O louvor com todo mundo, mas e eu? Como lidar com isso? Como explorar essa pressão por visibilidade, uma sensação de atraso espiritual, o perigo de medir a vocação por aplausos, oportunidades? Como que nós podemos olhar para isso? Pastor, nós precisamos dar o melhor com o melhor que nós temos. Esse é o significado de excelência. Eu fazer o meu melhor com o melhor que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho condições de fazer uma faculdade de medicina, esse é o melhor que eu tenho. Mas se eu não tenho condições de fazer uma faculdade de medicina e eu posso fazer uma outra faculdade que o custo seja menor, aquilo é o melhor que eu tenho. E se eu não faço aquilo, eu deixo de fazer com excelência, eu deixo de fazer com o melhor que Deus me proporcionou ter. E aí, às vezes, eu me comparo com aquela pessoa que tem uma condição de fazer uma faculdade de medicina, então eu fico frustrado, eu não faço nada, não estudo, e deixo de viver os propósitos que Deus tem para mim. Então, nós precisamos ter essa clareza. O que Deus tem me chamado para fazer hoje? O que o Senhor tem me dado condições de fazer hoje? Nós precisamos fazer o melhor com o melhor que nós temos. Isso é ser excelente. E quando nós fazemos o melhor com o melhor que nós temos, nós deixamos de nos comparar. Porque aquela outra pessoa, ela tem as condições próprias dela, ela tem as suas formas, as suas maneiras próprias de viver, de cumprir o seu propósito. Enquanto que eu tenho outras formas diferentes, métodos diferentes, um chamado diferente de Deus. Então eu preciso discernir o que Deus tem para mim e fazer o melhor com aquilo que Ele tem me proporcionado para fazer. Independente se o fulano de tal, se a outra pessoa está fazendo de uma forma diferente, eu não posso me comparar com ele, mas fazer o melhor com o melhor que eu tenho. Cada um tem seu tempo, o seu momento. E uma verdade que fica para todos nós é que quando nós tentamos e entramos por esse caminho da comparação, cedemos à pressão, todo mundo vai ter pressão por resultado. Sim. Nós conversávamos aqui antes de começarmos, né? Todo mundo vai estar sobre grande pressão. A pressão, o que você quer ser quando crescer? A pressão, quando você vai começar a namorar? A pressão, casou, e agora? E os filhos? Sim. Teve um filho, e o outro filho? Ah, já tem filho? E o carro? Ah, você está com esse carro? E o outro carro? Você tem que ter um carro novo. Você tem que trocar o celular, você tem que trocar a sua vestimenta. Não, se você vai de férias para Bahia é legal, gente, mas você precisa conhecer outros lugares, você precisa ir para fora. Nós entramos numa questão de anseio tão grande que quando entramos nessa questão da comparação, quem se compara se perde. Sim. Quem se compara deixa de discernir, deixa de permanecer e se afunda em suas próprias convicções que não tem nada a ver com a realidade. E aí acaba se perdendo daquilo que Deus tem para si. E quando nós olhamos para isso, existem alguns erros comuns ao buscar a direção. Tem gente que pensa que para buscar o direcionamento do Senhor, muitos jovens, né, querem ter a direção, mas não querem renúncia. Buscar a direção do Senhor. Não, mas eu quero do meu jeito. Né? Não, só se for assim. Eu até vou, Senhor, mas... Não, então, Conjuban tá chegando, eu vou nesse dia aqui à noite, eu vou esse dia aqui pela manhã. Não, esse dia aqui... Não é para mim. Então, assim, Provérbios 14, versículo 12, a palavra nos diz que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim não é o melhor. Em Oséias 4:6, a palavra nos diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Gente,
Tem muita gente confundindo emoção com voz de Deus. Como é que a gente lida com a geração? Eu lembro, há um tempo atrás, uma jovem aqui na igreja me procurou e falou assim: pastor, como que eu ouço a voz de Deus? Ela é nítida? É grave? Ela é aguda? Como é? Como é que Deus fala? Então, assim, tem gente confundindo a emoção com voz de Deus. Tem gente que ainda tem, em pleno 2026, eu senti que Deus falou comigo porque eu senti um arrepio. Gente, se a gente passar um garfo ali no capô de um carro, vai ter gente que vai arrepiar. Não, porque eu não senti que Deus falou comigo, porque eu não chorei. Quando Deus fala comigo, eu choro. Gente, como que a gente pode ajudar quem está conosco a evitar esses erros mais comuns? Como buscar sinais? Não, porque eu preciso buscar um sinal. O sinal é o seguinte: se eu chegar lá no Conjuban e aí o Áquila e a Sâmara pegar na minha mão, é a confirmação que eu precisava. Gente, os meninos vão ter tanta preocupação, tanta coisa para resolver, até mesmo ali no momento, que talvez, e a quantidade de pessoas, não dá para pegar na mão de todo mundo. É gente que busca sinal de qualquer maneira, é gente que tenta decidir sob pressão, que quer tomar decisão no auge da pressão, é gente que ignora a decisão da liderança espiritual, não aprendeu a ouvir todo mundo, ou melhor, aprendeu a ouvir todo mundo, mas não aprendeu a silenciar todo mundo e ouvir a voz de Deus. Como que nós podemos ajudar aí nesses erros mais comuns da nossa geração? Pastor, é um fato que a voz das emoções e tantas outras vozes são vozes que são muito fortes. Então, às vezes fica difícil. Mas fica difícil quando eu estou afastado da voz do Senhor. Então, existem muitas formas de Deus falar. Deus fala através da palavra. Deus fala através do pastor que está pregando no culto. E muitas vezes nós não damos ouvido, preferimos dar ouvido, às vezes, ao pastor da internet. Essa mensagem não é para mim, não. Exatamente. Ai, Deus fulano fala tinha que estar aqui hoje. através de mensagens sempre bíblicas. Deus fala através de conselhos, e muitas vezes nós rejeitamos os conselhos de pessoas que têm uma autoridade sobre a nossa vida. Então nós precisamos entender que Deus fala de diversas formas. Deus fala através da palavra dele. E eu não posso colocar uma experiência, e isso é algo que a nossa geração tem vivido. A nossa geração ela tem valorizado mais as experiências do que propriamente a doutrina da palavra. Então eu não posso colocar a minha experiência pessoal, eu tive um sinal, mas se este sinal ele não estiver embasado na Bíblia, se este sinal ele não tiver um respaldo bíblico, este sinal não é um sinal de Deus, porque a palavra de Deus ela foi deixada como voz de Deus aqui na terra. A voz de Deus aqui na terra é a palavra de Deus. É lógico que Deus fala por meio de seus profetas, eu creio nisso, mas se até aquilo que os profetas estão falando, alguns que revelam por aí afora, não são aquilo que Deus fala na sua palavra, essa revelação já não serve, não é revelação de Deus, não é sinal de Deus. Fere o princípio bíblico. Mas para que eu possa ouvir a voz do Senhor, então eu preciso me apegar à palavra de Deus, em intimidade com o Senhor, porque eu só conheço alguém, eu só vou conhecer a voz de alguém se eu sou íntimo dessa pessoa. Se alguma pessoa que é íntima minha, se ela falar dali de fora, eu vou escutar, porque eu conheço, eu tenho intimidade com aquela pessoa. Se ela te ligar de um outro número, você reconhece. Pela voz eu consigo reconhecer. Diferente daquela pessoa que eu não tenho intimidade, e assim é com o Senhor. Se você não tem intimidade com o Senhor, você vai escutar muitas outras vozes, mas não a de Deus, porque você não conhece a voz de Deus. E a própria palavra do Senhor fala, né? As minhas ovelhas, elas conhecem Ouvem a minha voz. Né? Elas ouvem a minha voz e quando eu chamo, elas vêm, elas ouvem, elas entendem, elas sabem que sou eu que estou falando. Então, essa questão de discernimento que a gente está falando assim, sobre o chamado, ele precisa muito do discernimento, né? E esse discernimento, como a Áquila falou, vem da palavra do Senhor. Você leu em um momento que o povo perece por falta de conhecimento, né? E às vezes a gente se deixa ser levado por esses ventos de doutrinas e cada dia surge uma coisa nova, uma coisa diferente e o pessoal tá sendo tão criativo para tantas coisas e o evangelho ele é puro, ele é simples, né? Ele é algo tão simples, tão fácil de ser explicado e às vezes a gente quer tantos movimentos, a gente quer, não, mas vai vir um pastor aí, ele revela, eu vou lá, ou às vezes você sai da sua igreja ali, da sua congregação, para você procurar ir para a igreja para novo. ouvir algo novo, a gente está tão em busca de sinais, enquanto o que o Senhor quer de nós é o básico, é a pureza ali, é o ouvido apurado para,
É meu pai que está falando. Essa voz eu conheço. Isso é para mim. Isso é para mim. Ele falou o meu nome. Isso que ele está falando não é pro fulano que tinha que estar aqui, não. Quando eu comecei a trabalhar na igreja, uma irmã falou assim, uma das coisas, né, que ela falou várias, foi uma palavra muito abençoada do Senhor para minha vida, mas ela falou: Samara, não se preocupa. Sempre, em todos os trabalhos, vai estar quem o Senhor quiser levar. Não preocupa. Ai, mas eu chamei fulano, nossa, eu chamei tanto, investi tanto tempo chamando fulano, o jovem tal, fulano de Falou tal. comigo que ia vir, não veio. Marcou comigo e tal. Não preocupa. Nunca vai estar faltando alguém. Sempre que o Senhor quiser falar com alguém, aquela pessoa vai estar. Se ela não tá, aquela palavra era para quem estava. A palavra que é ministrada nunca é para quem faltou. É para quem estava. Pode ser dura. Nossa, eu não precisava dessa palavra hoje. Precisava. Se você estava lá, você precisava. Aquela palavra foi do Senhor para você. Então, às vezes a gente quer, ai, mas fulano podia estar aqui nessa palavra hoje. Porque a gente sabe, a gente tem intimidade com os nossos amigos, então a gente sabe, às vezes uma palavra que seria bacana, nossa, essa palavra o Aquila ia gostar tanto de receber, mas era eu que estava lá. O Senhor ministrou para mim. Então, a gente tem que ter esse discernimento para entender quando o nosso pastor, quando o nosso pai, quando o amado das nossas almas, ele fala, a gente tem que ter esse discernimento para poder saber, essa é a voz do meu pai. Ele falou comigo. Isso aí que ele mandou foi para mim. Não foi uma indireta pro meu amigo, não. Essa daí mim. Veio direta do trono do Senhor pro meu coração. E eu tenho que pegar essa palavra e me apegar a ela. Não buscar sinais, né? Mas buscar essa resposta do Senhor. As coisas do Senhor, elas testificam. Então, não precisa assim, eu só vou ter certeza de que o Senhor falou comigo se eu for lá na igreja do pastor Elimar e a Imaniette falar comigo. Às vezes ela pode nem estar presente. Às vezes ela nem vai estar lá, mas às vezes a gente sabe que muitas pessoas fazem isso, né? E, infelizmente, é algo triste da gente falar que existem pessoas no nosso meio que buscam sinais, que buscam todas essas coisas, mas a palavra do Senhor já foi revelada. Tudo que tinha para ser revelado já está ali. O Senhor fala, o Senhor confirma coisas, confirma. O Senhor vai traçar projetos para a sua vida através de uma profecia da vida que o irmão vai falar? Vai. Acredito em tudo que a palavra do Senhor diz. Mas a maior revelação já está ali. E se o Senhor ele quiser falar com você, ele vai falar. E ele sempre fala. Só que a gente precisa estar atento. Como a gente falou muito até agora, a gente precisa silenciar tudo que é externo, para que a gente consiga ouvir a voz do Senhor. Ela vai vir como trovão? Não sei. Como é que você vai ouvir? Vem um sussurro suave. Ela vai vir como sussurro? Não sei. Ela vai vir como arrepio? Não faço a menor ideia. Mas quando ela vier, você pode ter certeza que você vai entender. Você vai ter a plena convicção de que foi o Senhor que falou. Ela vem com a paz que excede todo entendimento, vem com uma clareza, né? É como o texto ora citado, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sim. O autor aos Hebreus, ele escreve, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras. Sim. Deus, ele ainda fala, ele pode falar com você no seu ambiente de trabalho. Deus, ele fala enquanto você conduz o seu veículo. Deus, ele fala através de sonhos, visões. Há muita forma de Deus falar. Mas uma das coisas que, quando nós olhamos que Deus continua falando, eu entendo que o problema não é o silêncio do céu, sim, mas é o excesso de barulho aqui na terra. É muito ruído. Se formos pegar de todo mundo que está aqui conosco e falarmos assim, olha, quanto tempo você teve com o Senhor hoje? Costumeiramente, nós dobramos os nossos joelhos, debruçamos ali sobre a palavra e geralmente a gente termina de orar em nome de Jesus, amém, a gente levanta e segue com a rotina. E eu tenho aprendido isso com meu filho, é que geralmente quando ele termina de orar, ele fica esperando alguma resposta, alguma fala. E isso ali o Senhor trouxe um despertamento para mim do seguinte, quantas vezes? Você dobra o joelho, você fala comigo, você termina de falar, é como alguém que desliga o telefone, tchau, obrigado. Algo automático. Eu já falei tudo que eu precisava. Tá aí, tá entregue, tamo junto, até daqui a pouco. Eu preciso silenciar tudo para eu ouvir o que ele tem a me dizer. Eu preciso desse tempo de silêncio. E criar esse tempo do silêncio é você fortalecer a sua resistência. Sim. A sua resistência de quanto tempo você consegue ficar sem o celular.
a sua resistência de quanto tempo você consegue ficar a sós com o Senhor, sem nenhuma outra coisa te conduzindo até a presença dele. Não vai ter ministério de louvor, não vai ter alguém te abraçando, não vai ter alguém orando, não vai ter alguém mandando você fechar os seus olhos. Senhor, aqui é só nós dois. É só nós dois. Eu me lembro de uma experiência na minha época da adolescência, que eu entrei no quarto e muitos conflitos e muitas promessas e nada clareando. Eu peguei uma cadeira, coloquei dentro do meu quarto, e aí eu coloquei a cadeira por aqui, dobrei o joelho aqui e falei, Senhor, agora eu só levanto daqui na hora que eu sentir que o Senhor estiver aqui. E fechei a porta do quarto. Na hora que percebi, o quarto mudou o ambiente, a presença gostosa, e na hora, tomado de grande temor, não tive coragem de abrir os olhos. Eu me lembro de ter falado assim, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu não vou abrir o olho, nós já estamos aqui. Testificou. Sim. É algo até que um tanto quanto engraçado, mas nós precisamos fortalecer a nossa resistência. A nossa resistência, porque hoje só cantaram hinos antigos, só cantaram hinos atuais. Não é por aí. Nós estamos num período, o período de carnaval está chegando, e como resistir a esse período? Como resistir ao convite daquele primo, daquele amigo de, vão para a praia, vão para a Bahia, vão para o bloquinho ali. Qual o papel do secreto nessa geração e como resistir nesse meio a tudo isso? Pastor, é interessante que quando Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele nos fala a respeito do secreto, ele não nos dá aquilo como opção, mas é um dever. Quando entrares para orar, então ele fala do secreto. Então, é um dever de todo aquele que deseja permanecer fiel ao Senhor, é um dever para essa pessoa ter o seu tempo de secreto. E o tempo de secreto nos produz força, resistência, maturidade para que nós possamos permanecer inabaláveis quando estivermos diante do público. Então, o meu secreto me fortalece quando eu estou diante das pessoas. E se eu não me preparo no meu secreto, no meu íntimo com o Senhor, muito provavelmente eu não vou conseguir resistir às paixões da carne, às bandejas. Nós precisamos entender, as bandejas elas virão. Nós não vamos ser tirados do mundo para então sermos santos. Nós precisamos manifestar a santidade, a luz de Deus enquanto estivermos no mundo. Daniel não foi tirado da Babilônia, José não foi tirado do Egito, mas no Egito e na Babilônia eles manifestaram a luz de Deus. Eles manifestaram a identidade que eles tinham no Senhor. E é tão lindo quando um jovem, mesmo em meio a um mundo tão conturbado, ele permanece fiel ao Senhor. Esse jovem se torna uma referência, ele se torna uma luz, uma influência para muitas pessoas, porque não é fácil. Realmente nós precisamos entender que não é fácil. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer para nós que a gente venha fugir da aparência do mal. A palavra não fala para a gente fugir do mal, mas da aparência do mal, porque não é fácil vencer as tentações, vencer o pecado, vencer as bandejas, mas nós precisamos entender que nós precisamos decidir, ter convicção, porque se nós tivermos convicção, na Babilônia nós vamos vencer, no Egito nós vamos vencer, em qualquer local, porque nós temos convicção de quem nós somos o Senhor, e os lugares e os ambientes, eles não vão me influenciar, mas o contrário, eu vou influenciar nos ambientes que Deus me coloca. Onde Deus te plantou, ele não errou. Eu entendo, gente, que resistência não é isolamento, mas é fidelidade. Exato. Eu sei o que Deus tem comigo, eu sei o que Ele quer fazer através de mim. É manter a voz de Deus clara quando todo o resto grita. E é entender que esse tempo a sós com Deus não é pelo muito falar que sereis ouvidos, e não é por quantidade, é qualidade. Né? É qualidade que nós precisamos ter. E resistir não é fugir do mundo, é permanecer fiel a Deus dentro dele. Nenhum desses homens citados fugiram. E falando de resistência e chamado, tanto em Isaías 30, versículo 21, onde a palavra nos diz, esse é o caminho, andai nele. Daniel, capítulo 1, versículo 8, a palavra nos diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Quando nós falamos sobre resistência e chamado, o que significa resistir hoje para vocês? A resistência, ela é mais uma escolha, né? Eu escolho resistir, eu escolho permanecer naquilo que o Senhor tem para mim, né? Então não é uma emoção, eu senti que eu preciso resistir. Eu preciso resistir. Não, se você já está pensando isso é porque você já está envolvido. Se você está pensando que você tem que resistir, você já está, meu filho, vaza e corre, mas assim, a léguas, não fica parado. Mas eu escolho.
Eu tenho muitos amigos, né, e a gente estuda, né, eu fiz faculdade, eu vejo que a faculdade hoje ela tem sido um grande problema das igrejas, mas isso volta um pouco naquilo que a gente já falou sobre a questão da identidade, né, quando eu não sei quem eu sou no Senhor, eu me deixo levar pelo que o meu amigo é, pelo que o meu amigo fala, que talvez seja bom, mas quando eu entendo quem eu sou no Senhor, eu consigo resistir, eu consigo permanecer, né? E essa resistência, ela não é fuga de nada, ela é uma escolha. Eu escolho É um posicionamento. Exatamente, essa palavra que eu não tava conseguindo achar. Eu me posiciono, eu não quero isso, né? Eu sei o que eu quero, eu sei o que o Senhor tem, e eu vou avançar nesse caminho aqui, né? Eu não vou resistir não é ficar lá, estou resistindo. Não, resistir é avançar, resistir é permanecer naquele caminho. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o destino para onde eu vou. E o destino para onde eu vou, ele não condiz com as coisas que estão desse lado de cá. Então, assim, eu preciso me posicionar, essa palavra é perfeita, porque as pessoas elas precisam entender, da mesma forma como muitas pessoas estão indo para bloquinhos, a gente sabe que na Bahia agora tá bombando, né? Pessoal, tipo, tem gente que já sai na segunda, tem gente que já sai na quarta, nem espera chegar o final de semana, o negócio ainda é na outra. Fica até a quarta-feira de cinzas. Fica, e às vezes a gente não consegue permanecer esse tempo a sós com o Senhor, porque no secreto a gente não teve isso. Né? Eu não consigo passar 3 dias em um congresso, em um retiro da minha igreja, porque eu não passo 10 minutos orando ao Senhor, eu não passo 5 minutos lendo a palavra. Por que é cansativo ler a Bíblia? Porque você não tem o hábito, porque você não tem costume. Eu não consigo ler. Começa. Tem coisas que a gente precisa fazer na vida que são difíceis e a gente faz. Por que ler a Bíblia a gente nunca consegue? Né? Porque a gente não resiste ao querer desistir. Né? Então a gente precisa se manter firme ali. Eu vou me posicionar, eu sirvo ao Senhor. Vamos sair para o negócio da faculdade. Não, eu não vou. Vamos para a cave, né? A gente teve uma época aí onde a gente orava para o Senhor finalizar com todas essas coisas, mas a gente tem que orar para que a nossa identidade seja permanecida, para que a identidade do jovem cristão ela não venha ser levada pela cave. Que ele não perca o posicionamento dele, né? Ela não perca o posicionamento, não é porque existe a cave. Legal, esse é o posicionamento. Não vai alterar nada na minha programação. O que isso altera na sua identidade? Eu sou servo do Senhor. O que tem a cave? Né? Ela tem o posicionamento e eu. Qual é o meu perante as caves da vida? Né? Então, eu resisto a todos os convites, eu resisto à situação. Mas na minha família não tem ninguém, é só eu na minha família. Eu vim de uma família assim e eu permaneço assim até hoje. Você não mudou de família? Eu não mudei de família, mas eu existi, eu permaneci, eu resisto até hoje a muitas coisas. As minhas irmãs, elas são apaixonadas com tatuagens. As minhas 2 irmãs, elas são todas tatuadas. E aí, o sonho delas é a gente fazer uma tatuagem de irmãs. Né? E, tatuagem é pecado, a gente não vai entrar nesse mérito, mas não é uma coisa que eu quero fazer, é o meu posicionamento, né? Se eu quisesse fazer tatuagem com elas, eu faria, mas não é o meu posicionamento, não é isso que eu quero. Tem muitas outras coisas que eu quero fazer e tatuagem não é uma delas. E eu me posiciono, eu amo minhas irmãs? Eu amo minhas irmãs. Seria lindo fazer uma homenagem? Seria bacana, talvez. Mas o meu posicionamento é esse, eu não quero, meninas. Podem fazer vocês 2, nós somos 3. Faz vocês 2, vou continuar amando vocês do mesmo jeito, vou continuar me sentindo amada. Não vai ser nem mais nem menos irmã. A gente não vai ser nem mais nem menos irmãs, porque eu não vou ter a tatuagem de irmã junto com vocês. Isso é posicionamento. Mas se eu não tivesse a minha identidade no Senhor fortalecida, se eu não soubesse as coisas que eu quero para minha vida, talvez eu fizesse, né? E aqui a gente não entra no mérito de se é pecado, se não é. É sobre posicionamento. Eu não quero. Não é porque não é pecado, é porque eu não quero. Né? E essa resistência, ela é para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente pensou nesse tema para o nosso Conjuban agora do Carnaval, era sobre o momento que a gente vivia, né, Áquila? A gente precisava ser resistente, a gente precisava avançar, a gente precisava tirar os olhos daquele cenário e olhar para o Senhor. A gente precisava de manter firme o chamado que o Senhor tinha para que a gente não parasse. Né? A nossa resistência era resistir a não desistir. E era tudo que a gente precisava, avançar e ter a certeza de que aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então a gente permaneceu, a gente resistiu, a gente avançou. E glória a Deus, está chegando, nasceu, né? o Conjuban, que é a resistência. Então a gente pensou em tudo aquilo que a gente passava. Naquele momento a gente precisava tirar o olhar da situação e ver um pouco mais além.
ver aquilo que o Senhor tinha, não aquilo que a gente queria, né? E a gente conseguiu fazer isso e seguimos resistindo a todas as coisas, questões espirituais, questões físicas, né? Muitas questões, muitas, todas que às vezes você pode estar passando por muitas coisas, você fala, mas o que? São muitas questões, é resistência, é resistir de todo tipo, e resistir não é ficar parado, muito pelo contrário. Resistir é caminhar, é avançar, tendo certeza da fidelidade, como você disse. A fidelidade do Senhor é o que nos faz resistir a todas as coisas. Eu resisto porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu resisto porque eu confio no Senhor. Eu resisto porque eu sei para onde eu vou. Eu resisto porque eu sei de onde eu sou. Eu resisto porque eu sei quem eu sou. Eu resisto porque eu conheço o Deus que eu sirvo, né? E Ele merece esse resistir meio a todas as vale situações. A pena. Vale muito a pena. E entender que essa resistência, essa convicção, esse posicionamento não tem nada a ver com teimosia, tá? Teimosia é outra coisa. E pegando um gancho nisso, né? Que palavra vocês liberam para quem vai no Conjuban? Nós queremos que o Conjuban é um tempo de manifestação da glória de Deus na vida de todos aqueles que irão. É um tempo onde Deus ele vai derramar um sobrenatural sobre aquelas pessoas que estarão ali. E recebendo daquele sobrenatural de Deus, que nós cremos que será liberado, essas pessoas elas terão vigor e força para resistir diante das dificuldades da vida e permanecerem fiéis ao Senhor. Amém. Assim, a gente quer ver muitos movimentos, né, de avivamento. Né? A gente quer ir para os Estados Unidos para passar um dia numa universidade, mas a gente não tem coragem de fazer uma inscrição para um congresso onde a gente só vai adorar o Senhor. Então, a nossa palavra para você é: venha, não resista a esse convite. Não resista a esse convite. Faça a sua inscrição, né? Esteja com a gente lá no congresso. Não porque a gente está fazendo, mas porque a gente quer partilhar com você do que o Senhor tem feito no secreto nas nossas vidas, né? Os pastores, os ministros de louvor que vão estar ali, eles têm uma vida com o Senhor. E ali, juntos, em comunhão, congregando uns com os outros, é o momento de partilhar daquilo que o Senhor tem feito, né? E eu tenho certeza que, se você que for, vai ser muito abençoado. A gente tem sido muito ministrado durante todo esse tempo de preparo, e a gente tem certeza de que, da mesma forma como o Senhor falou aos nossos corações, ministrou coisas grandiosas, as pessoas que irão, com certeza, elas vão participar disso. A gente foi muito tímido no último, e o Senhor fez coisas grandiosas, né? Quando acabou, a gente falou, eu esperava que fosse bom, mas eu não esperava que fosse extraordinário, como foi. E a gente quer, assim, ser infinitamente mais surpreendido nesses dias, né? Serão 3 dias. Nem a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente está totalmente na dependência do Senhor. E a gente queria que vocês também estivessem. A gente queria que vocês vivessem esse momento junto com a gente. Então, se você perdeu o último, faça parte desse. Resista a tudo isso aí que está te impedindo de fazer a sua inscrição, e faça a sua inscrição. Não resista a esse convite que nós estamos te fazendo. É redundante, mas eu tenho certeza que você conseguiu entender aquilo que o Senhor falou no seu coração. Eu creio que essa geração não é confusa, ela é chamada. Até porque o que falta não é voz, é silêncio para ouvir Deus. Exato. Entenda bem uma coisa, tem muitas coisas acontecendo que têm tido grande repercussão. E eu acredito que nós temos um jovem político fazendo uma caminhada como foi feita, não é pela saúde, não é pelo vigor físico. Na minha concepção, houve muita oração. Nós temos o trabalho, agora recente, o Teicende, debaixo de muita oração. Nós temos aí outros trabalhos que são feitos, o Legendários é debaixo de muita oração, Metanoia Radical, muita oração. E todos esses trabalhos eu estou colocando como exemplo, porque ao mesmo tempo que eles despertam grandes admiradores e pessoas com grande vontade de participar, ao mesmo tempo também recebe grande crítica, grande retaliação. Não deixa que o inimigo coloque no seu coração que, poxa vida, vale a pena mais você ir para a praia, vale a pena mais você fazer qualquer outra coisa. Não existe investimento melhor para se fazer do que na sua vida espiritual. Sim.
independente do custo da inscrição, da condução, independente... Você vai comer uma comida maravilhosa lá, pode ter certeza. Nós tivemos um Conjuban lá em Itaiumi e sou apaixonado. É só você olhar para o meu amigo, pastor Lucas de Itaiumi, a começar dele, cozinha muito. Em breve, um dos próximos episódios, ele vai estar aqui conosco. O homem, ele é diferenciado. O Matias está chegando aí, enfim... Então, assim, não é pela alimentação, não é por quem vai estar no louvor, mas o seu investimento espiritual. Você vai colher de uma forma extraordinária. Então, se você vai ao Conjuban, prepare o seu coração para viver um tempo onde Deus vai alinhar o seu chamado, a sua identidade, o seu coração e aniquilar com toda a confusão. Sim. Não vai te faltar discernimento, a paz do Senhor que excede todo entendimento. A bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, vai recair sobre a sua vida. Gente, nós temos um quadro final que é em poucas palavras. E aí eu vou dizer para vocês em poucas palavras. E aí nós vamos intercalando. Ora o Aquila começa, ora Sâmara começa respondendo primeiro e depois a resposta do outro. Em poucas palavras a Sâmara não é de poucas palavras, aquilo... mas Nah. Vamos lá. Mas vai dar vamos. certo. Essa é a hora que a turma da juventude da Filadélfia comenta assim, ó, em êxtase. Gente, pelo amor de Deus. O que Vamos você lá? vai perguntar, meu Deus? Resistir hoje é... Decidir. Ah, tá. A próxima sou eu? Isso, aí... Os dois. Ah, tá, desculpa. Aí hora um começa, hora o outro começa. Tranquilo. Desculpa, gente. É permanecer no propósito. Uma coisa que todo jovem precisa parar de fazer agora. Pecar. Ser imediatista. Pensam, vai anotando. Uma coisa que todo jovem precisa começar a fazer hoje. Buscar mais o Senhor. Fazer hoje. Depender mais de Deus. Carnaval para você é? Era descanso, mas agora é Conjuban. Bandejas, mas nós escolhemos o propósito. Aleluia. Glória a Deus. Em poucas palavras, por que ninguém pode perder o Conjuban? Porque o Senhor vai fazer coisas extraordinárias e nós estamos extremamente empenhados em fazer com que o Senhor ministre ao seu coração. Não dá para ser poucas palavras, não. Porque Jesus vai estar lá e você Aleluia. também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em uma frase que define a sua caminhada com Deus até aqui. Total dependência. Não tem mais nada a acrescentar. Deus é fiel. Algo que você achava que era vontade de Deus, mas não era. Eita. Não, calma aí. Nomes, lugares, pessoas. Vamos? Calma. Meu Fala Deus. de novo, porque eu até me perdi. Algo que você achava que era da vontade de Deus, mas não era. Nossa, Meu pesada isso, Deus. hein? Vai lá, aquilo que eu tô lembrando. Sou mais Posso começar velha. e depois você continua. Vamos. Tá. Pra quem me conhece já sabe, mas pra quem não me conhece, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E eu projetava toda a minha vida sobre isso. E eu achava que era vontade de Deus, mas depois eu descobri que Deus tinha uma outra vontade para minha vida e graças a Deus hoje eu estou nela. O joelho está intacto. Graças a Deus. Para quem é vascaíno, a razão talvez é essa aí, ó. Agora o joelho tá marcado só de orar. Por isso que o Vasco tá desse jeito. Deus, o que poderia mudar, Deus? Opa! Para Trazer mim. pra mim. Nossa, calma. Posso responder depois? Não, né? Não. Gente, peraí. Puxa aí que vem. Algo que você achava que era da vontade de Deus, mas não era. Acertamos nessa, hein? Hã? Olha, certas amizades a gente precisa desfazer, sabe? Não dá para ser pouquíssimas palavras, mas depois que certos ciclos eles são encerrados, você percebe que realmente aquilo ali não era de Deus. Eu precisava sair daquilo, mas você só reconhece depois que você sai.
O maior desafio da juventude cristã hoje, em uma palavra. Esse é o meu desafio, de falar aqui. Em uma palavra, o maior desafio da juventude cristã hoje. Constância. Nossa, essa é boa, hein? Podia ter lembrado dessa. Falou o que eu ia falar. Falou o que eu ia falar. Pode repetir? Eu acho que é a resistência mesmo, não porque é o tema do nosso congresso. Eu acho que resistência. Forte. Uma decisão difícil que mudou tudo na sua vida espiritual. Escolher depender do Senhor. Que quando a gente vai fazer... Quando você tenta... Renunciar o sonho que eu tinha para poder viver o chamado de Deus. Eu sei que é isso, vale a pena. O que mais confunde um jovem chamado hoje? As emoções. Vozes externas. Se você pudesse dar um conselho para o você de alguns anos atrás, qual seria? Nossa, daria tantos. Eu precisava de muitos conselhos. Mas só confia e descansa. O Senhor está no controle. Renuncie mais. É um conselho que eu daria para o meu eu de antes. Ter renunciado mais cedo, com certeza me traria muitos outros frutos. Uma coisa que Deus não negocia com essa geração. Os princípios dele. Nem com essa, nem com nenhuma. Coração. Complete a frase. Quem permanece fiel no secreto? O Senhor é fiel em todas as áreas da sua vida. Permanece de pé diante do público. Juban. Eu faço parte. Não precisou nem de ensaio. Meus queridos, uma alegria ter vocês aqui nessa conversa. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E a palavra com vocês para as considerações finais, falar do nosso Conjuban, como a inscrição. Está com vocês. Pode começar? As inscrições, elas se encerraram na sexta-feira, né? A gente vai ao ar sábado, né, Elimar? Isso. E a gente queria trazer um desafio aqui para vocês. A gente conversou antes e no dia do podcast ir ao ar, as inscrições elas já estarão encerradas e o site estará fora do ar. Você não vai conseguir fazer sua inscrição mais. Nós cremos no Senhor que não haverá mais vagas. Amém, Elimar? Amém. Mas, havendo, e você mandar pra gente no direct do Instagram, falando Canaãcast, falando que você veio do Canaã, a gente vai garantir a sua inscrição. Isso é uma bênção, é um privilégio. Só para quem assistiu até aqui, porque se não chegou até o final, não vai pegar a bênção. Falar pro pessoal não fazer um corte só dessa parte e mandar. Então, desse sábado, dia 7 de fevereiro, ao meio-dia, esse episódio vai ao ar. Se você assistir até aqui, você garante... Você vai em nome de Jesus. Bênção. Você vai fazer sua inscrição. Meus queridos, quem resiste hoje, ele governa o amanhã. Ele vai governar amanhã. Deus ele não vai perder essa geração como ele não perdeu a geração dos heróis da fé. Deus ele não precisa de uma ajudinha, de uma mão humana. Mas onde houver um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Nós cremos que esse Conjuban, ele não é apenas mais um evento. O Conjuban que outrora foi lá em Itaiumi, em 2019, o tema dele era Faz de Novo. E eu creio que o Senhor ele fará infinitamente mais. Amém. Do que tudo que cada congressista e os líderes foram capazes de colocar num esboço, de mandar na conversa para si mesmo, de apresentar em oração. Ele é poderoso para fazer. Ele sabe como tocar, ele sabe como alinhar, como direcionar, como renovar, como acalentar. Esse é o nosso Deus. E esse Conjuban é um tempo que Deus preparou para cada um de nós. Então, se você está cansado, confuso, se você está pressionado, se você tem a dúvida se o seu chamado ainda está de pé,
Nos vemos no Conjuban, a Resistência, lá em Itaiumi, na Igreja Batista do Calvário. Viu? Saiba que Deus não desistiu de você. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Entenda que é um tempo de resistência, alinhamento e direção. E que Juban, nós fazemos parte. Né? Meu muito obrigado. Deus abençoe pastor Marcílio, toda a Igreja Batista Filadélfia, pastor Júlio César, que já esteve aqui conosco, Batista Monte Sião, o nosso coordenador, pastor Timóteo. É uma alegria tê-los aqui. Deus os abençoe. A você que ficou conosco até aqui, que em Cristo Jesus você possa desfrutar de tudo quanto Deus tem para você. Que sobre todo chamado, sobre toda promessa, sobre todo propósito, desígnio que Deus tem para a sua vida, nós queremos declarar que nenhum deles se frustrarão. Em nome de Jesus. Que em meio à confusão, que em meio a ativismo, seja lá o que for, não faltará discernimento da parte do Senhor na sua vida. Ele guardará os seus passos e o seu coração. Amém. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe em todo tempo. Amém. Amém. Valeu. Muito obrigada.